Meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo nesses minutos que é concedido, eu quero falar acerca de algumas lições que nós encontramos no capítulo de número 2, segundo escreveu São João, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, mas nós vamos fazer menção dos 5 primeiros versículos. Nós vamos falar nessa manhã sobre algumas lições do casamento em Caná da Galileia. São João, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, estará escrito: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Queridos irmãos, graças a Deus por esses versículos que nós fizemos menção, em vista que é um texto muito conhecido, que com certeza você já fez menção, você já ouviu alguém usar a Bíblia Sagrada para trazer uma reflexão, para trazer uma mensagem de conforto, de esperança, em cima desse texto. É permissão do Espírito Santo nós falarmos acerca desse texto muito conhecido, texto esse que só está escrito no livro de João. Mateus não fala, Marcos não fala, Lucas não fala, só João vem falar acerca do primeiro milagre a qual Jesus ele realizou, a qual Jesus ele fez, a qual Jesus operou no meio dos homens. A Bíblia diz, versículo de número 1, que foi realizado uma festa de casamento em Caná da Galileia. Festa essa que o costume da época vem nos dizer que durava 7 dias. E durante 7 dias, a história vem nos dizer que convidados chegavam, convidados saíam, e a Bíblia diz, irmãos, que durante essa festa, a mãe de Jesus, ela foi convidada para participar. Jesus também foi convidado para fazer parte dessa união, desse casamento, dessa celebração, desse momento de alegria que estava sendo realizado dentro daquela casa. Quando nós lemos a história, nós observamos que os convidados que faziam parte dessa festa, eles tinham por obrigação em se acolher, dormir dentro daquela casa. Os noivos, as pessoas que estavam se casando, eles tinham por obrigação de dar a melhor recepção para aquelas pessoas que estavam participando daquela festa. É do costume nós observarmos se alguém prestasse atenção, se não fosse bem recebido, tratado, cuidado, eles tinham por dever, se assim eles quisessem, colocar na justiça aquela casa, aquela família, aquelas pessoas que estavam dando aquela festa, que estavam ali recepcionando. A Bíblia vem dizer que durante essa festa, a mãe de Jesus, tudo indica que ela foi convidada primeiro, antes que Jesus. E o texto vem nos dizer que ela estava participando da festa. E quando nós lemos, nós observamos que parece que ela tinha um grau de intimidade maior com esse casal, pois parece que ela estava por dentro de tudo. A Bíblia vem dizer que Jesus também foi convidado para participar dessa festa. Tudo indica, quando o versículo de número 2 vem dizer, o versículo de número 3 também vem relatar, parece que Jesus chegou depois que sua mãe nessa festa. Pois quando o vinho se acaba,
a mãe de Jesus chega até a ele e vai dizendo: acabou-se o vinho, não tem mais vinho. E nós vamos ler os salmos que o salmista falou, no salmo de número 115, se não foge a minha memória. O salmista vem dizer, ou salmo de número 104, perdão, que o salmista vem dizer que o vinho alegra o coração do homem. Nós conhecemos que o vinho na Bíblia simboliza alegria, simboliza esperança. E nós observamos que uma festa que vem a acabar-se o vinho era sinônimo de humilhação, de tristeza, de disse-me disse, de interrogações. Uma festa, uma casa, pessoas que estavam dando uma festa e vir acabar o vinho, as pessoas tinham por direito de colocar na justiça, porque a casa que vem acabar-se o vinho era sinônimo de humilhação na época. Então, a mãe de Jesus, observando nos bastidores, antes que as pessoas viessem saber que o vinho venha se acabar, a mãe de Jesus chega até a ele e vai dizer que acabou-se o vinho. E nós observamos algumas lições nesse texto. A primeira lição que nós olhamos é que Jesus ele só vai aonde ele é convidado. Nós observamos que o escritor da carta ao Apocalipse, ele vem dizer que Jesus ele está à porta, mas aquele que abrir a porta, ele vai entrar, ele vai sentar à mesa e ele vai ele vai jantar, ele vai participar do banquete com essas pessoas, ele vai participar da festa. Então nós observamos que Jesus ele foi convidado para participar dessa festa. Um dia Jesus ele foi convidado para participar de um banquete. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 em diante, a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para participar de um banquete, e nesse banquete uma mulher vem, se prostra aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, porque Jesus foi convidado para participar. Mateus, conhecido como Levi, ele também deu uma festa, ele deu um jantar, ele fez um banquete para receber Jesus em sua casa. Então nós observamos que Jesus, ele só entra, ele só vai, ele só participa aonde ele é convidado. Então a primeira lição é: o Senhor só vai aonde ele é convidado. Então Jesus estava na festa porque ele era convidado, porque Jesus estava dentro da casa porque ele foi chamado para participar. Jesus estava por dentro das coisas porque alguém olhou para Jesus e achou apto convidar a Jesus para fazer parte daquela festa, daquela casa, daquela união, daquele banquete. E Jesus estava dentro daquela casa. Mas a Bíblia diz que no decorrer da festa, que durava 7 dias, algo diferente aconteceu. E esse algo diferente foi que o vinho veio a se acabar. A dificuldade se levantou. Uma dificuldade aconteceu dentro daquela casa. E nós observamos que quando essa dificuldade aconteceu, a mãe de Jesus lembrou das profecias que o anjo disse a ela, que o poder de Deus, que as mãos de Deus estava sobre aquela criança que estava dentro do seu ventre, que estava sendo gerada através do Espírito Santo. Existia uma profecia que ele seria poderoso. Por isso que Jesus, quando ele estava dentro da sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías, escrito no capítulo de número 61. Quando Jesus abriu o livro, estava escrito: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então esse alguém chamado Jesus, ele tinha poder. E a mãe de Jesus sabia que ele era diferenciado. E a mãe de Jesus sabia que algo diferente existia sobre a vida dele. E ela, sabendo que ele tinha poder,
para fazer coisas diferentes aonde ele chegava. Quando Jesus entrou, quando Jesus estava participando, a Bíblia diz, versículo de número 3, que ela chega até Jesus e vai dizer: acabou-se o vinho. Então a segunda lição que nós encontramos é que devemos levar as nossas dificuldades diante de Deus, que nós devemos levar os nossos problemas ao altar de Deus. Quando nós observamos que na casa estava cessando-se o vinho, acabando-se o vinho, enquanto os outros participavam, enquanto os outros não sabiam o que estava acontecendo nos bastidores, a Bíblia diz que a mãe de Jesus chegou até a ele e disse: acabou-se o vinho. Ou seja, nós estamos em dificuldade, as coisas estão ficando difíceis porque acabou-se o vinho. Eu disse que o vinho na Bíblia Sagrada simboliza alegria, e quando ela disse acabou-se o vinho, ela queria dizer: se não tiver vinho, vai começar a confusão dentro da casa. Se não tiver vinho, vai começar o alvoroço dentro da casa. Mas Jesus, olhando para ela, Jesus vai dizer de uma forma educada, do linguajar da época, Jesus vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas quando nós lemos o versículo de número 3, que a Bíblia vem dizer que ela levou, que ela apresentou, que ela colocou a dificuldade, o problema que estava acontecendo, ela colocou aos pés de Jesus. Então, a segunda lição é: devemos levar a nossa dificuldade diante de Deus. Por isso, o escritor de 2 Crônicas, ele escreveu, quando os amonitas, quando os moabitas, quando algumas pessoas se levantaram contra o rei Josafá, alguém chegou até o rei Josafá e vai dizer: algumas pessoas, inimigos, estão se levantando para pelejar contra ti, ó rei Josafá. Então a Bíblia vem dizer, versículo de número 3 de 2 Crônicas, do capítulo 20: e Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor, e a Bíblia diz, e apregoou um jejum em todo o Judá. Quando os inimigos se levantaram, quando a oposição se levantou, quando todos estavam preparados para se levantar contra Judá, para se levantar contra o rei Josafá, a Bíblia diz que chegou ao conhecimento do rei. E chegando ao conhecimento do rei, ele vai levar o problema, ele vai levar a dificuldade ao altar de Deus e vai apregoar um jejum, vai fazer uma oração. E o texto vem dizer no versículo de número 4: e toda a Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, como também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E buscando ao Senhor, as pessoas se reunindo, a Bíblia diz, versículo 5: e pôs-se Josafá de pé no templo, no pátio da congregação, e vai fazer uma oração ao Senhor. E a oração de Josafá é interessante, porque ele vai dizer no versículo de número 7: porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra. Versículo 8: e habitaram nela para edificarem nela um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Versículo de número 12, ele vai dizer: ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há mais força, e não sabemos o que nós vamos fazer. Ponto, vírgula, mas ele vai dizer a última parte: porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele queria dizer: ainda que venha nos faltar força, ainda que os inimigos venham se levantar contra nós, ainda que as coisas venham andar difíceis, ainda que o nosso caminhar, ainda que a nossa trajetória, aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, na visão de muito, não venha dar certo, não vai acontecer, a nossa
nossa visão, o nosso coração está colocado em ti. Se estiver colocado em ti, tem alguma coisa a ser realizada. Quando ele fez essa oração, quando ele fez esse clamor, quando ele se prostrou, quando ele buscou com toda a Judá, de todo o seu coração, a Bíblia diz que Deus move os céus e um espírito de profecia desce dentro da casa, enche o profeta Jaziel, e a Bíblia diz que o profeta Jaziel, cheio de Deus, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. O profeta Jaziel, cheio de Deus, no versículo 15 vai dizer: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a luta não é vossa, a guerra não é vossa, senão de Deus. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17, o profeta vem dizer: nessa peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então nós observamos, quando nós entregamos a Deus, que quando nós viemos dizer a Deus o que está acontecendo, quem vai guerrear ao nosso favor, quem vai pelejar por nós, quem vai fazer, quem vai agir, quem vai operar, quem vai mudar o quadro, quem vai mudar a situação, não vai ser o homem, não vai ser a oposição, mas quem vai agir agora é Deus, porque você entregou no altar de Deus, porque você contou a Deus, porque você está dizendo o que está acontecendo, e Deus está dizendo: quem vai fazer agora sou eu, porque eu estou por dentro da situação, porque eu sei o que está acontecendo, e agora quem vai fazer o milagre sou eu, e agora quem vai trazer a calmaria sou eu. Então a mãe de Jesus, sabendo que ele estava na casa, ela vai levar a dificuldade para ele. E eu deixo algo profético nessa manhã. Jesus, ele não veio a passeio sobre a tua casa. Jesus, ele não veio apenas fazer uma visita dentro da tua casa. Jesus, ele veio participar de todos os dias. Deixa eu dizer de novo: Jesus, ele não veio só a passeio. Jesus, ele não veio só apenas fazer uma visita. Jesus, ele veio fazer moradia em todos os dias sobre a sua casa. E Jesus está por dentro da situação que está acontecendo. A mãe de Jesus contou, Jesus ficou ciente do que estava acontecendo, mas Jesus vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, ainda não é o tempo de eu fazer um milagre, ainda não é o tempo de eu fazer o que a tua casa precisa, ainda não é o tempo de eu manifestar-se dentro da tua casa, mas vai chegar a hora que o meu Jesus, que o teu Jesus vai se manifestar, e o nome dele vai ser exaltado, glorificado, e todos vão ter que ver e entender, compreender que ele ainda manda dentro do teu lar. Jesus ficou ciente. É a segunda lição. A primeira: Jesus só vai um dia convidado. A segunda: devemos entregar as nossas dificuldades diante de Deus. E a terceira: o Senhor, ele só faz o milagre no tempo certo. Não é como eu quero, não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é do teu querer, é no tempo dele. E eu gosto de Jesus, porque Jesus, ele vem dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, vai chegar. Ainda não é o momento, mas vai chegar. E Jesus, ele gosta de fazer milagre quando o homem duvida, quando o homem diz que não tem mais jeito, quando o homem diz que não tem mais esperança,
Quando o homem fala que não há mais solução, é nessa hora, é nesse momento, é nesse cenário que Jesus gosta de aparecer e colocar em prática o seu poder. É nesse momento que Jesus, ele gosta de entrar em cena e mostrar ao inferno, e mostrar à sociedade, e mostrar à oposição que o poder ainda pertence a ele. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Aí a mãe de Jesus olha para os seus criados. A mãe de Jesus olha para os homens que estavam trabalhando dentro da casa naquela festa. A mãe de Jesus reconhece que Jesus iria fazer algo dentro daquela casa. E ela vai dizer aos homens, aos empregados: fazei tudo que ele vos disser. Ou seja, é do jeito dele, é da maneira dele, é da forma dele. Escute, irmãos, vai até ter pessoas dentro da sua casa que vai fazer o que ele está mandando, mas não vai entender nada, mas o milagre vai acontecer. Que vai até fazer o que ele está mandando, mas não vai entender como é que vai acontecer. Mas tem uma coisa que eu digo nessa manhã: vai acontecer, porque o poder pertence a ele, porque a autoridade pertence a ele. Jesus disse em 28 de Mateus capítulo 18: todo poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia. O anjo vem dizer a Maria, quando ela fica sem entender, quando foi profetizado a ela que estava sendo gerado através do Espírito Santo de Deus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o anjo vem dizer a ela: porque para Deus nada é impossível. Ainda que os homens não venham compreender, Deus está dizendo nessa manhã: o impossível vai acontecer. A mulher disse: façam tudo o que ele vos disser. Vai parecer impossível aos seus olhos, mas se ele está dizendo que é para fazer, faça. Aí o versículo número 6 vem chegar. E a Bíblia vem dizer que estavam ali seis talhas de pedras, que serviam para as purificações dos judeus. Todo judeu que se prezasse, eles tinham na sua casa, na porta da casa ou nas laterais da residência, algumas talhas que serviam para purificações, para lavar os pés, para lavar as mãos. Todos que entrassem dentro de uma casa tinham que participar desse ritual. E todos que saíssem de dentro de uma casa tinham que praticar o mesmo ritual: lavar os pés, purificar as mãos, que era para chegar dentro daquela casa limpo, e era para sair em meio à cidade limpo. Então existiam algumas talhas naquela casa, e Jesus olhou para aqueles homens que trabalhavam, e a Bíblia vem dizer, versículo de número 6, versículo de número 7, que Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer: enchei essas talhas até em cima. E essas 6 talhas juntas dava quase 720 litros de águas. E a Bíblia diz que aqueles homens obedeceram, encheram aquelas talhas até em cima. E a Bíblia diz que quando encheu aquelas talhas de água, o texto vem dizer que Jesus vai dar uma ordem, que Jesus vai provar aqueles homens. E a quarta lição que nós encontramos é que Jesus prova e recompensa a nossa fé. Porque Paulo disse em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19: porque Deus suprirá todas as coisas em glórias em Cristo Jesus. Então Jesus vai provar aqueles homens. Pregador, como é que Jesus vai provar aqueles homens? Jesus vai provar dizendo: enchei as talhas até em cima. E os homens a encheram.
E os homens a enchendo aquelas talhas. A Bíblia vai dizer que quando elas foram cheias, Jesus vai dar uma ordem àqueles homens. E qual foi a ordem, André? A ordem foi: tirai e levai ao mestre-sala. Ponto. E a Bíblia diz: e levaram. Aí o versículo 9 diz: e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado o quê? A água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Preste atenção no versículo 9, versículo 10. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem aos empregados: tirai o quê? A água. Quando as talhas foram cheias, não é que as talhas, as águas que estavam dentro delas, foram transformadas em vinho. Jesus provou aqueles homens. E quando eles tiraram as águas de dentro das talhas, ainda era água. Mas a partir do momento que eles começaram a andar, as águas foram transformadas em vinho. Preste atenção, versículo de número 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado o quê? A água. Quando eles tiraram, não tiraram o vinho, tiraram a água. Mas quando eles começaram a andar, o milagre foi sendo realizado. E talvez você que está na sua casa, você não entendeu, mas deixa eu explicar melhor. Enquanto você anda, o milagre é gerado. Enquanto você caminha, o milagre é gerado. Enquanto você canta, o milagre é gerado. Enquanto você continua pregando, o milagre é gerado. Enquanto o diabo diz que tu não vai aguentar, enquanto o diabo fala que tu não vai suportar, mas tu continua andando, tu continua cantando, tu continua glorificando, tu continua exaltando, tu continua pregando, tu continua fazendo a obra. Enquanto o diabo fala que tu vai morrer, enquanto o diabo fala que tu não vai suportar, que ele vai te destruir, mas tu não baixa a cabeça, tu continua andando, você vai caminhando. Jesus está dizendo: enquanto você caminha, enquanto você não para, enquanto você continua me exaltando, eu vou fazendo milagre, eu vou transformando, eu vou libertando, eu vou mudando a situação. O segredo foi os empregados tirarem a água e caminhar. O segredo é fazer o que ele manda. O segredo é caminhar. O segredo é insistir. O segredo é avançar. Porque a Bíblia diz um dia que Jesus acalma a tempestade, mas Jesus estava no monte orando. Mas Marcos vem dizer que os discípulos estavam fadigados a remar, mas eles não pararam. E Jesus observou que eles estavam fadigados, cansados, mas não paravam. Jesus veio ao encontro deles. E o segredo aqui foi tirar a água e levar o mestre-sala. Enquanto você tira e caminha, Deus vai fazendo milagre. E eu profetizo nessa manhã, sem medo de errar, que Jesus ele vai recompensar a tua fé. Que mesmo chorando você está fazendo a obra dele. Que mesmo sem muitas pessoas entenderem, você está fazendo a obra dele. Que muitas ciladas do diabo tentando lhe parar, lhe deter, você continua fazendo a obra dele. Porque você não está obedecendo, você está obedecendo o que Jesus lhe ordenou. E para muitos é loucura, mas para você é obediência à voz de Jesus. E nem todos que estão na casa compreendem a voz de Jesus. E nem todos que cantam, que pregam sobre Jesus, compreendem o que Jesus fala intimamente. Jesus está dizendo: faça o que eu ordeno e o milagre vai acontecer. E vai levar o mestre-sala, o homem que mais entendia da festa.
Mas Jesus vai mostrar dentro daquela casa que quem sabe mais é Ele. E quem sabe como vai mudar essa situação a qual você está passando nessa manhã, chama-se Jesus. E Jesus está dizendo: parece irrevogável, parece impossível aos seus olhos, parece que não tem jeito aos seus olhos, mas se você fizer o que eu estou mandando, se você fizer o que eu estou ordenando, se você fizer como eu estou lhe orientando, pode ter certeza, eu vou mudar o quadro. Se você fizer do jeito que Jesus está lhe orientando, se você fizer do jeito que Jesus está dizendo, se você fizer do jeito que Jesus está dando a ordem, pode ter certeza. Pode até ter pessoas dentro da tua casa que não vai compreender, mas fica tranquila, fica de cabeça erguida. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, que está ouvindo essa palavra nessa manhã, se Ele mandou, se Ele ordenou, se Ele decretou, se Ele orientou, fica tranquila, Ele sabe como vai fazer, Ele sabe como trazer um milagre para dentro da tua casa. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Jesus vai quebrar o protocolo que existia naquela época, que era colocado primeiro o melhor vinho. Mas Salomão, ele disse no seu livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Melhor! Deixa eu dizer de novo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É preciso passar, é preciso enfrentar, mas Jesus está dizendo: eu estou preparando coisa nova, eu estou preparando coisas boas, eu estou preparando coisas fora do normal, eu estou preparando, fazendo coisas para serem realizadas dentro da tua casa, que vizinho não vai entender, vizinho da direita, da esquerda, vizinho que mora por trás da tua casa, que mora por frente ou na frente da tua casa, não vai entender. Jesus está preparando tudo, irmão. Pode a porta estar fechada, pode o laudo já ter sido mostrado, o derramando e a serra, mas Jesus está dizendo: estou preparando tudo. Ninguém está entendendo nada, mas Ele está preparando tudo. Você acha que Jesus perdeu o controle? Se Jesus estava na festa, se Jesus foi convidado, se Jesus ele foi convidado especial para participar da festa, você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus, irmão, perdeu o controle dessa situação? O Senhor está dizendo nessa manhã: está sobre as minhas mãos. O profeta Isaías, ele diz: a mão do Senhor, ela não está encolhida, não, a mão do Senhor está aqui, estendida. Enquanto a mão do Senhor estiver estendida, sai da frente Satanás e todas as suas caravanas demoníacas. A mão do Senhor está aqui, e se ela estiver estendida, tem milagre, tem livramento, tem resposta do alto. Glória! Oh, terremando e a sei. Qual é o segredo, André? O segredo é avançar. Mas André, está doendo. Avança. Mas André, estão me perseguindo e caluniando. Avança. Mas André, não me compreendem, não me aceitam. Avance. E eles obedeceram. E qual é o segredo? Obedecer. E qual é o segredo? Fazer o que Ele manda. A quinta lição, para nós adiantarmos: a primeira foi: o Senhor só vai para onde é convidado. A segunda foi: entrega as suas dificuldades ao Senhor. A terceira: Ele só age no tempo certo. A quarta: Ele prova e recompensa a tua fé. A quinta: aonde o Senhor entra, traz bênção. O Senhor entrou dentro da casa de Jairo e zombavam, lamentavam.
Contrataram carpideiras para dizer que aquela casa tinha luto, tinha morte, tinha tristeza, tinha pranto, para dizer que ali não tinha mais esperança. Mas o Senhor entrou na casa de Jairo, e a Bíblia diz que o Senhor olhou para quem estava dentro da casa e disse: não está morta, só dorme. Riram de Jesus, mas Jesus estava na casa. Jesus estava onde o problema estava. Jesus estava onde a menina morta estava. Jesus toca na menina, a menina se ergue, a menina se levanta. Aonde Jesus entra, traz paz, traz bênção. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 20, versículo de número 19, versículo de número 20 em diante, que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa com medo dos judeus, com medo de serem perseguidos. Mas Jesus entrou na casa, conhecendo quem estava na casa, conhecendo o ambiente dentro da casa, conhecendo o medo de quem estava dentro da casa, conhecendo a oposição que estava no lado de fora. Jesus chegou dentro da casa e disse: paz, paz seja convosco. E quando ele disse paz seja convosco, soprou o Espírito sobre a vida deles e lhe deu uma missão. E Jesus deu uma ordem àqueles homens. Então aonde Jesus entra, traz bênção, traz milagre. E eu profetizo nessa manhã, sem medo de errar, quem conhece a tua casa por completo, quem conhece melhor do que o seu líder, melhor do que as autoridades, quem conhece os 4 cantos da tua casa, chama-se Jesus. E Ele sabe o que você está passando, e Ele sabe como está o seu coração, e Ele sabe como está a tua alma, e Ele sabe como está a tua saúde, e Ele sabe como está o teu psicológico, e Ele sabe o que você está enfrentando, e Ele sabe as poucas forças que você tem. Mas Ele está dizendo nessa manhã: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas Ele disse no livro de Apocalipse: eis que eu conheço as tuas obras, e tendo poucas forças não negasse o meu nome. Ele sabe como você chega na casa dele, Ele sabe o que você enfrenta dentro da tua casa, mas não nega o nome dele. Aonde o Senhor entra, traz bênção, e tendo poucas forças não negaste o nome do Senhor. E tem alguém que te conhece melhor do que esposa, melhor do que esposo, melhor do que filhos, namorada, noivo, colegas, amigos. Tem alguém que te conhece, tem alguém que te entende quando você chega no seu quarto, dobra os seus joelhos antes de deitar e fala com Ele. Tem alguém que te dá força, tem alguém que te dá ânimo, tem alguém que te dá coragem para enfrentar a mais um dia aonde o diabo pensa e fala: não passa dessa noite. Aí Jesus olha de lá dos altos e diz: diabo, caba besta, vai suportar e vai aguentar, porque é escolhida minha, é escolhido meu. E nessa manhã, meus irmãos, receba força, receba coragem, receba ânimo. Por que, André? Porque Ele está na casa, porque é Ele que conhece. Deixa nós andarmos aonde Ele entra, traz bênção. Aí você vai ver no versículo de número 11. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E existem situações que é para glorificar o nome do Senhor. Capítulo 9 de João. Um dia os discípulos estavam andando com Jesus e viram um homem cego. E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, os pais ou ele? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas tudo isso estará acontecendo para que o meu nome seja glorificado. Aí capítulo 11 de João, Marta e Maria mandam avisar a Jesus: o teu amigo a quem tu tanto amas está enfermo,
estar à beira da morte. Jesus olhou para os homens que foram avisar os seus discípulos e disse: essa enfermidade não é para morte, mas é para a glorificação de Deus. E existem situações nas nossas vidas, irmão. Eu não sei se tu vai dar glória na tua casa, mas existem situações nas nossas vidas que é para o nome do Senhor ser glorificado, que é para o nome do Senhor ser exaltado. Existem situações que Deus permite, que venha se levantar contra nossas vidas, para o nome do Senhor ser glorificado, para que Ele possa mostrar a muitos que Ele é sobre a tua vida, que Ele tem o controle sobre a tua vida. Quantas pessoas pensaram que a vida dele, que a vida dela estava fora do controle? Aí Deus entrou em cena. Deus vai lá no hospital, Deus vai lá na empresa, Deus vai lá dentro da casa, Deus abre a porta, Deus cura, Deus faz o milagre acontecer, e o nome dele é glorificado, porque para glorificar a ele é para exaltar a ele. Glória. É situações para manifestar a glória dele. O último, para fortificar a fé dos outros. Salmos, para nós encerrarmos, de número 40. O salmista, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aí o versículo número 3: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Tudo isso que está acontecendo na tua vida hoje, que você está passando, é para que muitas pessoas observem, e vejam que Ele é sobre a sua vida. E esse milagre que o Senhor vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua história, vai servir para que muitas pessoas acreditem que Deus, Ele é fiel. Deus, nessa manhã, em cima das mensagens que foram pregadas, em cima dos louvores que foram entoados, Deus nessa manhã Ele está dizendo: para tudo isso que está acontecendo existe uma lição. E a lição é para que muitos vejam que eu sou sobre a tua vida. E eu quero saber onde está você que quer aceitar a Cristo. Eu quero saber onde é que está você que pensou que a sua vida estava no controle da situação. Nesses dias loucos a quais nós estamos vivendo, aonde muito se discute sobre política, quem é, quem vai ser, ou quem deixa de ser. Escute, irmão, o Senhor não perdeu o controle de nada. Se vai ou não, não importa. O que importa é que a igreja tem um dono, e esse dono é o Senhor dos exércitos. E eu quero saber onde é que está você, a primeira vida para Jesus. Você que antes se afastou, que antes cantava, pregava, sentia a presença do Espírito Santo, cadê você? O Mestre te chama. Existem lições a ser tomadas, existem lições a ser aprendidas nesse texto que foi pregado nessa manhã. O Senhor não perdeu o controle da situação. Que Deus abençoe meu amigo presbítero Altino, pastor da congregação